Mais uma vez, bom dia, irmãos. Graça e paz. Botucatu é frio mesmo, viu? Catanduva é muito calor, muito calor. Mas como eu vivi muitos anos na Coreia, fiquei um pouco traumatizado com o frio excessivamente forte, né? 10 graus abaixo de zero em média, 4 meses do ano. Eu acho que eu vou ficar com o calor. Ou seja, se eu respondesse para vocês, eu diria, eu prefiro o calor ao frio. Mas o frio é bom porque a gente põe a blusa de frio, né? O pastor tem que vir para a igreja de terno e gravata, é mais fácil, não precisa ligar o ar-condicionado, tem suas vantagens também, né? Pelo que o pastor me disse, estou aqui pela segunda vez, né, pastor? Segunda vez em Botucatu, e mais uma vez quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui, trazer a vocês a palavra, ter esse privilégio, né, de poder trazer para vocês a palavra. E eu quero agradecer muito o pastor Reginei também, os presbíteros, a todos vocês por essa honrosa oportunidade, essa tão agradável, tão abençoada oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Eu vim acompanhado da mulher mais bonita da Coreia, né? Ela está aqui bem na frente. O pastor pediu para apresentar de novo. Quantas vezes for preciso apresentar, eu apresento, viu, pastor? Está aqui do lado da Verônica, Esther, e nós temos 2 filhos, já estão casados, de 33 e 31 anos, e ganhamos a primeira netinha, nossa netinha Sara. Na Bíblia, a Sara recebeu a Rebeca, né? Na nossa casa, a Rebeca recebeu a Sara. A nossa filha chama-se Rebeca, e ela teve neném, e a menina chama-se Sara. E eu não dei sugestão, eles que colocaram. Eu dei os parabéns, né? Porque é um nome muito bem escolhido, Sara. E a gente diz que quem é avô aqui vai saber bem disso, né? Diz que avô fica bobo, né? Eu e a Esther estamos meio bobo assim, né? Eu falei para o pastor Reginei que eu até criei um novo jeito de falar de Deus, né? Eu estou falando que Deus é avô. A gente sempre falou que Deus é pai, né? Ultimamente eu estou falando Deus é avô. De ver o apego, né? O amor que a gente tem, né? E estamos aí. Nosso filho se casou até há mais tempo, mas ele está lá nos Estados Unidos. E agora a vida está se estabilizando, né? E agora eles estão pensando nessa questão. Por enquanto ainda não nos deram um netinho. E eu estou muito bravo com isso. Eu já queria ter recebido deles também, mas tudo bem, tudo no tempo de Deus, né? Eu fiz uma programação com o pastor Reginei, para nós falarmos sobre oração ontem. Então as 2 palestras de ontem foram sobre oração, e é claro que falar sobre oração e não citar bastante a igreja da Coreia, para quem esteve lá, como eu, né, 7 anos completos, para quem esteve lá e viu em loco, como o pastor Reginei, é impossível, né, não citar e citar muitas vezes os exemplos da Coreia. Porém, da mesma forma que toda a igreja da Coreia, ela é uma igreja que tem a reunião de oração da madrugada, em todos os dias do ano, chamado Sebyok-do. Fala, Sebyok-do. Fala. Sebyok. Sebyok-do. Kido é oração e Sebyok é madrugada. Quer dizer, oração da madrugada, né? E todas as igrejas lá têm essa reunião. Da mesma forma que existe isso lá, são 2 características que todas, sem exceção, todas as igrejas da Coreia têm. Todas têm o Sebyok-do, a oração da madrugada, e todas têm o Kuyokye, ou a organização da igreja local em células.
E é muito interessante porque a igreja é 100% organizada em pequenos grupos e todos os membros da igreja têm o seu pequeno grupo ou grupo familiar. Eu sempre digo, quando falo desse assunto, eu tive inúmeras oportunidades, até em outras denominações no Brasil, de falar sobre isso, de organizar igrejas em células, né? Que o nome é o de menos, né? Muita gente pergunta, mas pastor, não pode ser outro nome? Não pode ser, em vez de ser célula, ser grupo familiar? Pode ser célula, não pode ser núcleo, não pode ser PG, pequeno grupo, né? O nome é o de menos, né? O que importa é a direção, né? O rumo do projeto. Na visão que eu aprendi lá com a igreja da Coreia, ela é uma visão muito voltada para a evangelização e para o discipulado. Chondo e Chejahulyon, né? Chondo em coreano é evangelismo e Chejahulyon é discipulado, é fazer discípulos. Digamos assim que o grupo familiar no bairro, ele vai trabalhar sempre nessa direção, de ganhar almas para Cristo, restaurar pessoas que estavam em Cristo e deixaram a igreja, a comunhão da igreja, e vai trabalhar também na direção de edificar aqueles que já são crentes, que já foram ganhos para Cristo e são membros do seu grupo. Ou seja, o grupo trabalha para fazer pessoas não crentes crentes e fazer pessoas crentes alcançar a maturidade cristã em Cristo, ou fazer das pessoas crentes pessoas mais parecidas com Cristo. Dois trabalhos, né? Com não crentes e com crentes, apesar que a ênfase maior recai sobre os não crentes, o evangelismo, né? E sem exceção, é muito interessante isso, todas as igrejas da Coreia também são organizadas em células. Outra maneira que eu criei para falar sobre isso no Brasil, para esclarecer bem, é que é assim, eu falo assim, existem igrejas com células ou com grupos familiares, e existem igrejas em células, em grupos familiares. O que é uma igreja com células? Eu vou usar mais a palavra célula, né? O nome é o de menos, como eu disse. O que é uma igreja com células e uma igreja em células, no meu conceito, né? Essa maneira que eu criei de falar sobre isso para explicar melhor. É que há muitas igrejas no Brasil, inclusive na nossa denominação, que apenas um grupo dos membros da igreja é que são membros de células, que trabalham em grupos, que se reúnem em grupos e trabalham. Uma outra parte da igreja não faz parte disso. Então isso não é uma igreja em células, é uma igreja com células. Tem alguns grupos que acampam ou que recebem uma parte dos membros da igreja. O que é uma igreja em células? Não com, mas uma igreja em células. É uma igreja que toda a membresia é escalada em pequenos grupos. Mesmo que uma ou outra pessoa vá ou não vá, falte ou não falte, ela é membro de uma célula, ela é membro de um grupo. Inclusive, quando a pessoa é recebida na igreja pela primeira vez, né, se torna um novo membro da igreja, ela já é escalada num grupo. Ela já é posta, você vai fazer parte do grupo tal, que geralmente é feito por uma divisão geográfica. No Brasil você vê de tudo, né? Eu já vi, por exemplo, igrejas no Brasil que dividem os grupos por afinidade. Então os grupos são por amizade, não é geográfico. Há muitas igrejas, por exemplo, que misturam grupos familiares com ministérios da igreja local. E aí cada grupo é para fazer uma coisa diferente do outro. Não é? Um pequeno grupo é para missões, outro pequeno grupo é para evangelismo, outro pequeno grupo é para oração e intercessão, outro pequeno grupo é para visitação. E os ministérios normais, locais da igreja são subdivididos nos pequenos grupos. Então, para mim, isso é uma mistura, né, de ministérios com pequenos grupos. A visão que eu aprendi de trabalho pastoral
ela separa bem a questão de ministérios com os pequenos grupos. Por quê? Porque ministérios são departamentos da igreja, onde cada membro da igreja vai participar também de acordo com o seu dom. E os pequenos grupos são pequenos grupos onde cada membro da igreja vai participar para testemunhar o evangelho de Cristo, independentemente do dom. Seria como você pegar, por exemplo, uma pessoa aqui da equipe de louvor, que tem dom musical, da equipe de música da igreja. Então, essa pessoa, naturalmente, como ela tem o dom de tocar, de cantar, ela é posta, né? Ela é conduzida para fazer parte do grupo musical da igreja. E ela vem e faz. E faz isso bem feito, é o dom que Deus deu para ela. Então, isso é um ministério, não é? E o seu dom é a fronteira do seu ministério. Ou seja, você vai servir a sua igreja de acordo com o seu dom. Nós somos o corpo de Cristo, cada um tem a sua função de acordo com o seu dom. Não é? Eu gosto muito dessa ilustração que o apóstolo Paulo usa do corpo para chamar a igreja, né? O corpo de Cristo. E ele explica bem lá em Coríntios que um faz o papel de olho, o outro de nariz, o outro de braço, o outro de pé, de dedo, enfim. Cada um de nós é um órgão nesse corpo, no sentido, cada um tem um dom a ser exercido nesse corpo, que dentro de uma diversidade de dons forma uma unidade do corpo. Então esses são os ministérios, né, da igreja, e os departamentos da igreja e as sociedades internas da igreja também. Já no trabalho de células, é outra coisa completamente diferente, sem estar diretamente ligado com a questão de dons. Que as células são para testemunhar o evangelho apenas. Então, uma pessoa que tem um dom musical, e por isso trabalha na equipe de música da igreja, ela é chamada biblicamente ao mesmo tempo para testemunhar o evangelho de Cristo? Ou ela é chamada só para trabalhar com a música? Tem que testemunhar o evangelho? Vamos supor que um determinado irmão, inclusive estatutariamente, tesoureiro não é obrigado a ser só presbítero, né, do conselho. Claro, uma pessoa, uma senhora, um irmão idôneo, né, que tem a capacidade para essa área, pode muito bem ser o tesoureiro da igreja. Digamos que vocês cheguem à conclusão que uma irmã, não é? Porque, vamos dizer, ela estudou ciências contábeis, é uma pessoa muito confiável, uma mulher crente, ela foi nomeada pelo conselho a tesoureira da igreja. Perfeitamente possível isso, até de acordo com o estatuto nosso, né? Essa irmã tem o dom de administrar bem os bens da igreja, os valores da igreja, o dinheiro da igreja. Ela trabalha com isso, ela estudou isso, é o dom que ela tem. E ela serve o corpo de Cristo nessa área. Isso quer dizer que ela não precisa testemunhar Jesus para as pessoas? Basta ela ser tesoureira da igreja? Que o dom dela é essa área da tesouraria, da administração da igreja? Ela não precisa testemunhar Jesus para ninguém. O que vocês acham? Precisa. Então, por que eu falo sempre isso, pastor? Porque é preciso fazer uma separação, se você quiser entender a igreja da Coreia. É preciso fazer uma separação entre células familiares e ministérios. Você viu in loco, né? Lá, no lugar. Todas as igrejas da Coreia são organizadas em departamentos e ministérios, em sociedades internas. E as sociedades internas e os departamentos da igreja convivem perfeitamente bem com os grupos familiares, por causa dessa separação. Outra separação que a gente precisa fazer para entender bem a igreja da Coreia, que as pessoas aqui no Brasil não entendem, mesmo falando tanto da Coreia e das igrejas na Coreia. A igreja presbiteriana da Coreia sabe separar muito bem
Reunião de oração, principalmente a da madrugada, com culto. Então, na hora do culto, em muitos casos, você vai ver uma igreja presbiteriana, conservadora, reformada, calvinista, como nós somos, mais tradicional na liturgia do culto do que a nossa. É uma coisa assim, você chega no culto e fala assim, nossa, mas a igreja da Coreia é muito tradicional, né? Olha a liturgia deles, é hiper tradicional. Nossa, eles são muito, se for brasileiro vai falar assim, eles são muito presbiterianos, né? Essa é presbiteriana. Essa é presbiteriana. Que bênção, que maravilha. Aí, nessa mesma igreja, se eu levar você para a reunião de oração da madrugada, e você participar até o pessoal ir embora, acabar o culto breve, no máximo 30 minutos, e depois participar do clamor, você vai fazer assim, não, peraí, isso aqui não é presbiteriano, não, de jeito nenhum, isso é uma igreja pentecostal, não é possível, isso é igreja pentecostal, porque você vai ver aquelas mesmas pessoas, que participaram de um culto, tão tradicional no domingo, clamando a Deus e socando os bancos na igreja, e clamando com toda a força da sua voz, 1 hora, 2 horas, na madrugada na igreja. Então você vai falar assim, mas peraí, eu estou numa igreja, Assembleia de Deus ou presbiteriana? Mas não é, é que eles sabem separar as coisas. Eles sabem separar os momentos. O momento do culto é o momento do culto. O momento da reunião de oração, do clamor, é o momento do clamor. Por isso que não há nenhum problema, não há nenhuma dificuldade de fazer clamor e de fazer culto com liturgia presbiteriana tradicional. Não é um problema. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Saber separar. Dessa mesma forma, a igreja coreana sabe muito bem separar ministérios, ou seja, vamos usar a palavra para vocês entenderem mais facilmente, departamentos. Eles sabem muito bem separar departamentos da igreja local e as sociedades internas dos grupos familiares. Então, todo mundo participa de sociedade interna, todo mundo participa de ministérios. Sociedade interna, de acordo, né? Mocidade, adolescente, criança, senhora, SAF, homens, o PH. É homem adulto, passou de 35 anos, tá, o PH. Mulher adulta, passou dos 35, SAF. Geralmente depois do casamento. Tal. É mocidade, a turma não é mais solteira, tem alguns casados jovens, né, mas a maioria, 100% é solteiro, é mocidade. Está na idade de adolescente, é UPA. Criança, é UCP. E ao mesmo tempo, aí sim, de acordo com o dom, os membros vão participar dos departamentos da igreja. Não é? Tipo assim, um jovem que é da mocidade, ao mesmo tempo ele é da equipe musical da igreja. Então ele participa do louvor, dirige o louvor e da mocidade. Mas durante a semana ele tem o grupo familiar dele. E a separação é interessante, por quê? Porque quando você pensa em ministérios, departamentos, sociedade interna, é algo que funciona mais no final de semana. E funciona dentro da igreja, e é um trabalho mais feito de irmão para irmão. Então, um serve ao outro de acordo com o seu dom, internamente, dentro da igreja, nos departamentos da igreja. Quando você vai para os pequenos grupos ou para as células, lá eles usam muito a palavra células, né? O trabalho vai para fora da igreja, não mais no final de semana, mas durante a semana, e ele não visa tanto quem é da igreja, mas ele visa mais alcançar quem não é da igreja. Então, ministérios, sociedades internas, trabalham mais quando? Fim de semana, né? Explora mais o quê? Explora 100% o quê? Os dons de cada um. E trabalham mais servindo aos próprios
irmãos da igreja. Pequenos grupos trabalham mais quando? Durante a semana. Não exploram os dons. O que eles fazem? Testemunham o evangelho, evangelizam e discipulam quem é evangelizado. E trabalham mais dentro ou fora da igreja? Somente fora da igreja. Nos bairros divididos geograficamente. Então a igreja é extremamente, isso é típico do oriental, né? A igreja é extremamente bem organizada, mas muito bem organizada. Nos seus ministérios, nas suas sociedades internas e nas suas células. E a igreja funciona perfeitamente bem. No Brasil houve uma crise enorme quando da chegada do movimento G12, né? Eu me lembro, a Esther se lembra, eu viajava sem parar para organizar igrejas em células e falar sobre esse assunto, falar sobre oração. Até preguei em muitas igrejas de outras denominações, porque eles queriam ouvir a visão da Coreia, né, da igreja da Coreia. E chegou um ponto que os presbíteros lá da igreja de Santo André chegaram até a dizer: pastor Breno, não sei não, mas talvez o senhor vai ser um pastor tipo do Supremo Concílio, porque viajar desse jeito e pregar tanto para fora assim, tanta igreja até de outras denominações, vai ser difícil o senhor ficar com a gente aqui. Eles estavam falando isso, né? No fundo eles tinham razão, porque para viajar tanto como eu estava viajando, era melhor não ser pastor de igreja local mesmo, ficar só viajando, né? E no fundo eles estavam dando uma boa bronca em mim, que presbítero tem que fazer esse papel mesmo, né? Pastor, deixar tanta igreja assim, viajar tanto assim, não dá, e a nossa igreja vai passar mal, né? Então no fundo eles estavam pegando no pé também, o que é importante, é papel do presbítero, né? Aí chegou o G12, quando chegou o G12, acabou, resolveu o problema, porque eu não tive mais nenhum convite, né? Célula virou seita herética. A única coisa que sobrou, pastor, para eu agradecer a Deus, é que eu não fui tido como propagador de heresia, né? Mas o assunto em si se tornou uma heresia destruidora de igreja, demolidora de igreja. Veio lá da Colômbia, né? E pegou em Manaus, e tinha um no Pará também. Castelanos, isso é. E de fato, naquele modelo do G12, só podia arrebentar com tudo. Porque ele é um sistema assim: nós vamos acabar com essa história de escola dominical, vamos acabar com departamentos, sociedades internas, então nem se fala. Nós vamos acabar com tudo isso, e a igreja vai ter só células. Isso é uma igreja em célula, que não tem mais nada. E não tem nada a ver. A igreja da Coreia nunca foi assim, não é assim. Ela funciona muito bem em departamentos e nas células. Só que esse movimento do G12, que veio da Colômbia para o Brasil, ele acabou com os departamentos da igreja, e com a escola dominical, e com as sociedades internas da igreja. Por quê? Porque só pode ter célula. Claro que na igreja presbiteriana não entrou, porque a igreja presbiteriana você não vai conseguir colocar isso nunca. Nunca. Eles vão botar para fora da igreja e pronto. Entendeu? Só que na igreja batista entrou. A batista é mais fácil de aceitar. A igreja local é mais independente. E entrou forte na igreja batista. E além de acabar com todos os departamentos da igreja, todas as sociedades internas, acabava que colocava o líder de célula como um pastor. Então, na célula, o líder podia fazer batismo e santa ceia. No movimento G12 é assim. Se você for líder de célula, você é que nem um pastor, mulher ou homem. E você pode batizar pessoas novas na sua célula, dar santa ceia, celebra a santa ceia lá e tudo mais. É tipo uma pequena igreja. E aí obviamente surgem muitas heresias, porque muitos líderes de célula não têm preparo
doutrinário, teológico nenhum, e vão ensinar o que vier na cabeça lá para o grupo dele, e aí surge um monte de grupo com um monte de doutrina diferente, né? E isso dividiu muitas igrejas no Brasil, e principalmente igrejas batistas. Eu fui uma vez convidado para pregar em Salvador, foi uma reunião de mais ou menos 70 pastores batistas, só pastores batistas. E aí eu fui lá, passei acho que 2 ou 3 dias com eles, e eles estavam todos traumatizados, todos em crise, porque as igrejas deles todas tinham se dividido por causa de células. Né? Ficou aquela igreja, aquele lado que aceitou, e aí era só célula, e o lado da igreja que não aceitou o movimento, permaneceu tradicional, com sociedade interna, com departamentos, é de outro lado. Então dividiu a igreja. E aí eu simplesmente disse para eles, não, o que eu aprendi na Coreia é que ambas as partes, os departamentos, as sociedades internas e as células convivem muito bem na mesma igreja sem nenhum problema. A direção é diferente, a abordagem é diferente. E aí eu passei essa visão da Coreia para eles, e eles procuraram lá se adaptar e cuidar das igrejas deles lá. Mas estavam todas divididas as igrejas, porque aceitaram o G12 e tentaram acabar com as sociedades internas da igreja, os ministérios da igreja. Então, eu quero deixar bem claro para os irmãos que a visão que eu aprendi disso na Coreia, está aqui uma coreana para ser testemunha, né? Não tem nada a ver com destruir departamento interno, departamento da igreja, escola dominical, muito menos. Escola dominical, meu Deus, é referencial da nossa denominação no mundo e na história. Um referencial nosso. Escola dominical é onde a igreja presbiteriana historicamente cria conteúdo doutrinário. E aí nós não somos levados por ventos de doutrina aí fora, porque a gente vem para a escola dominical, estuda a Bíblia, estuda a doutrina, a sã doutrina, e nós permanecemos firmes, carregando uma fé conteudista. Nós cremos em Jesus e sabemos o que nós cremos a respeito de Jesus, porque nós estudamos a palavra de Deus. E isso na escola dominical. Então, escola dominical, meu Deus, é um referencial presbiteriano no mundo todo, não é só no Brasil. Nos outros países também. Histórico, um referencial histórico, de quando vem isso? Então, jamais nós vamos terminar com isso, e jamais nós vamos aceitar acabar com isso, jamais nós vamos sequer falar disso. Ao contrário, nós vamos investir na escola dominical cada vez mais, lutar por ela para que ela cresça e se fortaleça. Os nossos filhos crescem aprendendo a palavra de Deus aonde? Na escola dominical. Deus nos deu um casal de filhos crentes. Mas por que meus filhos hoje são crentes? Meu filho começou a advogar e aí resolveu deixar tudo, agora formou para ser pastor, né? Daqui a um ano, se Deus quiser, deverá ser ordenado pastor. Por que nós temos todas essas bênçãos? Uma das principais razões é que eu e a Esther lutamos muito para não faltar na escola dominical, não deixar que eles faltassem. E você não pode falar assim, pastor, mas também puderam, o senhor é pastor, né? Não. Tem muito pastor relaxado por aí. Tem muito presbítero relaxado, diácono relaxado. A questão não é ter o título de pastor, a questão é você valorizar aquilo. Você dá importância. Você ser zeloso sobre alguma coisa. E não um título. E eu sabia que a fé dos meus filhos estava em jogo. O futuro espiritual deles estava em jogo ali, se ia ser bom ou não, dependendo de como eu tratava a escola bíblica dominical. Então nós fizemos todo o esforço da nossa vida para eles nunca faltarem. E hoje são 2 pessoas, a nossa filha trabalha no conjunto de música, né, do culto das 8 horas da igreja de Pinheiros. O primeiro culto do domingo deles é às 8 da manhã, ela canta nesse conjunto, ela sempre gostou disso, de área de louvor. Conheceu o nosso genro lá na igreja, nosso genro é
Ele toca piano e ele é regente do coral jovem da igreja, lá de Pinheiros. Ele estuda, está terminando medicina, mas na igreja ele trabalha muito com a música, ele gosta muito de tocar, de trabalhar com a música, né? E Deus nos deu a bênção de ter 2 filhos crentes envolvidos com a música na igreja. O nosso filho trabalha mais dando aula para adolescentes da Bíblia na igreja, e agora a igreja americana lá colocou para ele trabalhar com os homens, tipo ao PH, né? Ele vai coordenar, claro, os trabalhos e a parte espiritual dos homens da igreja, da UPH. E vai começar a licenciatura 1 ano para depois ser pastor, que ele formou no seminário agora, né? Em maio. Graças a Deus. Mas tudo isso aí, a raiz é o quê? A escola dominical. Então nós vamos investir na escola dominical. Desenvolver mais cada vez a escola dominical. Por quê? Porque é o nosso referencial. Então, célula, grupo familiar, não tem nada a ver com isso. Andam juntos. Uma coisa é para uma coisa, outra coisa é para outra. Escola dominical é para estudo bíblico, para edificação na palavra, na doutrina. Grupo familiar é para evangelização e discipulado. Claro, estuda também doutrina e palavra, mas o foco é mais para a área de evangelização. Então eu queria introdutoriamente deixar essa palavra com vocês, para que não haja dúvida de como isso funciona, o que é isso no âmbito prático da igreja. Para não ter confusão na mente de vocês. Porque, olha, eu vou ser sincero, viu, pastor? Quando eu cheguei no Brasil, da Coreia, e olhei assim, que eu andava muito, viajava muito, né, no Brasil para organizar a igreja em célula, esse tipo de coisa, eu olhava para a igreja brasileira e eu tive um sentimento que esse negócio no Brasil era uma coxa de retalhos. Entendeu? Porque cada lugar era uma coisa. Cada igreja tinha uma visão, era uma coisa diferente. E aí, para ser sincero, para mim era uma bagunça geral, era uma salada geral. Entendeu? Então, não há dificuldade nisso, desde que você saiba separar bem as coisas. E você faça o trabalho com amor, né? Porque evangelizar, discipular, é algo que nós todos somos chamados na Bíblia para fazer. Assim como a Bíblia chama todos nós para servir um ao outro como irmãos em Cristo, membros do mesmo corpo de Cristo, de acordo cada um com seu dom, a Bíblia também chama todos nós para evangelizar e falar de Cristo e fazer discípulos. Sim ou não? É isso que eu falo. Se a Bíblia chama todos nós, independentemente do dom, para evangelizar e fazer discípulos, ela chama todos nós para participar de célula. E se a Bíblia chama todos nós para servir um ao outro na igreja, de acordo com o seu dom, cada um servir o outro de acordo com o seu dom, ela chama todos nós para participar dos departamentos da igreja. Simples assim. No departamento você vai usar o quê? O seu dom. E vai servir os irmãos, seus irmãos, no corpo de Cristo. Na célula você vai fazer o quê? Você vai falar de Cristo, falar de Jesus, e ganhar almas para Ele, evangelizar pessoas e discipular essas pessoas. É diferente. E é muito fácil de separar as coisas, as duas coisas. Não precisa fazer essa salada que a igreja brasileira faz. E misturar tantas coisas e não ter um discernimento, não ter um parâmetro, não ter um entendimento melhor disso. Não precisa. Iniciando então aqui essa parte, hoje eu vou fazer uma palestra rápida só sobre a parte teórica. Pastor, são 10 horas. 10:02. Nós vamos até que horas? 10:40? Tá bom. 40 minutos para frente. Iniciando essa parte, agora falando mais sobre células, aí na página 3. Pode abrir essa apostila na página 3.
Eu escrevi na abertura: há muitas igrejas que não são dinâmicas porque estão trabalhando sem filosofia de ministério, sem propósito ou meta. São como 2 times de basquete num jogo sem cesto. Lá em cima, na página 3. Ah, você já foi para a página... Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Ah, vocês já estão mais para frente. Essa daqui vocês não têm em mãos. Está aqui. Né? Uhum. Então, falta dinamismo para a igreja, por quê? Porque ela não tem propósito. A igreja não sabe por que ela existe, por que ela é igreja. O que ela tem que fazer na cidade. E aí eu quero chamar a sua atenção para o primeiro texto bíblico, em 2 Coríntios 5. Por favor, abra a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5. Eu peço que vocês leiam apenas 2 versículos, o 18 e o 19. Todo mundo junto? 2 Coríntios 5, 18 e 19, vamos lá? Notem no final do versículo 18 e 19, que ele fala do ministério da reconciliação. Sem dúvida alguma, essa palavra ministério da reconciliação, no final do verso 18, ela quer dizer a missão da reconciliação. Os melhores comentaristas que nós temos, que são pessoas de Deus e nós respeitamos, todos entendem que aqui a Bíblia está falando sobre qual é a missão da igreja. E quando você diz missão da igreja, você está querendo falar sobre o que é que a igreja tem de fazer. A Igreja Presbiteriana Monte Sião fica em que cidade? Botucatu. Qual é o propósito de vocês como Igreja Monte Sião em Botucatu? Qual é a missão de vocês nessa cidade? O ministério da? Hein? Está aí, está escrito aí. O ministério da reconciliação. É muito importante isso, porque vou voltar de novo para você ter uma compreensão clara e exata. Ministério aí quer dizer o quê? Missão. A missão da igreja é o trabalho, fazer o trabalho da reconciliação do ser humano com Deus. Certo? E o que é missão da igreja, em palavras mais fáceis ainda para vocês entenderem? É o que a igreja tem que fazer na cidade. É o que vocês têm que fazer como igreja. Reconciliação. Reconciliar o ser humano com Deus. E é muito fácil entender a palavra também. Por quê? Porque reconciliação, olha como é fácil entender a palavra. Conciliação aí fala de relacionamento. Relação. E fazer de novo. Por que nós temos que fazer de novo reconciliação ou relacionamento do ser humano com Deus? Claro, porque o ser humano, depois que foi criado por Deus, em Gênesis 3, com a queda, com a entrada do pecado, ele se desligou de Deus. Ele morreu espiritualmente. Ele se separou de Deus. E o pecado faz com que o ser humano nasça separado de Deus. Ele existe, ele é um ser físico, é um ser espiritual, porque tem espírito, mas está separado do Espírito de Deus. Está desligado de Deus.
O ser humano nasce desligado de Deus. Porque ninguém nasce crente, convertido, ligado em Deus. Então é preciso que haja o quê? Que aconteça o quê? Entre o ser humano e Deus? Uma reconciliação. É preciso que esse relacionamento entre o ser humano e Deus seja reconstituído, seja feito de novo. Reconciliação. Por isso que Paulo fala que ele foi reconciliado com Deus pela fé em Cristo Jesus. Né? Foi reconciliado pela fé. E aí, junto disso, nós entendemos que o homem volta a preencher o seu vazio espiritual, volta a preencher-se de Deus, e ele volta a ser alguém que tem razão para existir, porque ele tem Deus. Ele é religado com Deus. Então, o que vocês têm que fazer em Botucatu? Muito fácil. Qual que é a missão da Igreja Monte Sião em Botucatu? Simples. Reconciliar o povo dessa cidade com Deus. O povo está desligado de Deus. Vocês têm de religar esse povo com Deus através de Cristo, da mensagem de Cristo. Essa é a missão da igreja. E quando nós perdemos de vista essa missão da igreja, que é a evangelização, que é ganhar almas para Cristo, que é trazer pessoas de volta a Deus, nós perdemos o propósito fundamental da igreja. Nós perdemos aquilo que vem em primeiro lugar na área da ação da igreja, que é a evangelização, que é levar almas a Cristo, é alcançar almas para Cristo, é levar pessoas a Deus, é reconciliar o ser humano com Deus. E note vocês que no verso 19, o apóstolo Paulo troca a palavra ministério pela palavra, ele usa a palavra reconciliação, mas antes o que ele falou? No final do 19, no 18 fala que Deus deixou para nós, nos confiou o ministério, a missão da reconciliação. No final do 19, fala que Deus nos confiou o quê? A palavra da reconciliação. Ó que interessante, ó como Deus é perfeito, Deus é prático, Deus é claro. Ele dá para você um trabalho, certo? Ele fala assim, olha, eu quero que você faça isso, aí em Botucatu como minha igreja. E para você fazer o trabalho que ele deixou para você fazer aqui em Botucatu, ele te dá a ferramenta. Ó, você vai fazer esse trabalho com essa palavra. Palavra aí quer dizer o quê? O evangelho das boas novas de salvação em Cristo Jesus. O evangelho da graça de Deus. A nossa pregação. Então vê como Deus é perfeito? Ele deixa para você uma missão para você cumprir. E para você cumprir essa missão, ele deixa a você a ferramenta. Nos confiou o ministério da reconciliação, quer dizer, a missão da reconciliação do homem com Deus. E para alcançarmos, para realizarmos esse ministério, essa missão, ele nos deixou, nos confiou a palavra para a reconciliação do homem com Deus. A mensagem, a ferramenta. Então, irmãos, qual o propósito da igreja? O que a igreja tem que fazer na terra? Qual que é a missão da igreja? Não é fácil entender? É muito fácil entender, só que o que acontece? Por isso que a igreja se acaba, por isso que a igreja fecha as portas, por isso que a igreja perde a sua força. O que acontece? No decorrer dos anos, a igreja vai perdendo a visão da sua missão. Ela vai perdendo a consciência da missão que ela tem como igreja. Por que nós temos que enviar missionários? Por que nós não vamos lá na África, pessoalmente, diretamente, mas a gente vai através do missionário que vai sustentando esse missionário financeiramente e em oração. Então nós também vamos com ele, né? Por que a gente faz isso? Porque Deus nos deixou uma missão de fazer esse ministério da reconciliação e levar essa mensagem até os confins da terra.
Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É por isso que de repente Botucatu, Monte Sião, pode muito bem ter uma congregação numa outra cidade aqui que de repente não tem igreja presbiteriana. E vocês, não é, Deus dá a oportunidade, abre as portas, tudo, e vocês acabam abrindo uma congregação lá. Por que não pode evangelizar só em Botucatu? Pode, mas Deus mandou ir até os confins da terra. E de fazer discípulos só dos brasileiros, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E eis que eu vou estar com vocês até a consumação do século. Foi isso que Jesus falou, não foi? Foi, gente, não foi isso que Jesus falou? Hein? Claro que não foi isso que Jesus falou. E de fazer discípulos só dos brasileiros. E de fazer discípulos aonde? De todas as nações. E Jesus falou isso para quem era judeu ali, eram os discípulos judeus, estava ali, em Jerusalém, e que não gostava de gentil de jeito nenhum, não queria ver ninguém convertido fora judeu, e eles tinham que fazer isso no mundo inteiro, em todas as nações. Então a gente tem que fazer missões, abrir congregação em outra cidade, se for o caso, né, pastor? Se tiver oportunidade, e tem que ter essa visão, por que não? Não é? Congregação na cidade, noutra cidade, no outro estado, no outro país e até os confins da terra. Por quê? Visão da missão que Deus deixou com a igreja. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui sem propósito, nós não estamos aqui só para ter comunhão entre nós, adorar a Deus, não é? Só para estudar a Bíblia e crescer na Bíblia, não, nós estamos aqui fundamentalmente para realizar o ministério da reconciliação do ser humano com Deus, através da palavra da reconciliação, que é o Evangelho das Boas Novas em Cristo Jesus. Eu sempre digo, o crente existe para fazer só duas coisas: falar de Jesus e ficar cada vez mais parecido com Jesus. A gente é assim a vida inteira, não tem outro caminho. A gente ora para isso, estuda a Bíblia para isso, falar de Jesus para as pessoas e ficar cada vez mais parecido com Jesus. Não tem outra coisa que a gente faz, até morrer, até ir encontrar com Jesus nos céus. Essa é a nossa vida cristã, essa é a nossa vida de crente. É por isso que, então, nós trabalhamos. Aí eu fiz um desenho, né? Vocês têm o desenho aí, né? Eu creio que esse desenho, esse aqui, vocês têm aí, não tem? Eu creio que esse desenho é bastante ideal, não porque eu tenha feito, né? Mas eu creio que ele é bastante ideal para a gente entender a nossa missão. Deus em Cristo é o cabeça, porque Ele é o cabeça do mundo, de todas as coisas. Embaixo de Deus e de Cristo é um círculo, uma circunferência maior, que é o mundo, certo? E você viu onde eu pus a bolinha da igreja? Eu não pus lá na bolinha de Deus, poderia até pôr, num certo sentido, mas eu pus a bolinha da igreja dentro da bola do círculo maior do mundo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor Jesus Cristo, cabeça e único dono da igreja, Ele falou: eu vos envio para o mundo. Eu não oro para que o Senhor os tires do mundo, eu oro para que o Senhor os guarde do mal. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo pediu ao Pai, a Deus o Pai, para não tirar a gente do mundo. Ele nos enviou para o mundo por meio de lobos, diz a Bíblia, como cordeiros por meio de lobos. Só pediu ao Pai que nos guarde do mal. Então, eu botei a bolinha da igreja dentro do mundo. Porque essa história dos monges, dos budistas e muitas outras religiões, como lá na Coreia, de se isolar do mundo e ir morar lá no vale da montanha,
e ficar lá só meditando, não é bíblico. O bíblico é você morar em meio à sociedade. Para você ser sal, ser luz, para você ser ali o mensageiro de Deus no meio da sociedade. Então a igreja está aqui. E aí eu botei 4 flechinhas da igreja e um desenho do globo, né? Por quê? Qual o sentido? Qual o sentido dessas 4 flechinhas? A igreja tem que atuar no mundo todo para que Jesus seja o cabeça de todas as pessoas. Então nós fomos postos por Deus no mundo para, através da loucura da pregação do Evangelho, fazermos com que Jesus seja de fato o cabeça de todas as pessoas. Então a luta de vocês aqui em Botucatu pode ser resumida nessa palavra. A luta de vocês aqui como igreja é para que Jesus seja de fato o cabeça de todo mundo aqui na cidade. Aí você me fala como bom presbiteriano, você fala assim, não pastor, mas que isso? A gente aprende na doutrina que Jesus já é o cabeça de tudo e de todos. Sim, de direito, mas de fato não. Aí precisa saber, aprender esse conceito de fato e de direito. De direito, Jesus é o cabeça de tudo e de todos. É lógico. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Não existe 1 metro quadrado que por direito Jesus não seja o cabeça, não seja Senhor e Rei, não seja o soberano governador. Porém, o Senhor Jesus, o nosso Deus, permite temporariamente, parcialmente, que o diabo seja o cabeça de muitas pessoas que nele não creem. Porque o diabo existe, está por aí, e ele permite as ações dele. Claro, tudo com as devidas limitações, o devido controle dele, no tempo dele, não é? O tempo do inimigo também é restrito, só que ele permite. Então Jesus é o cabeça de tudo, de todos, de direito, mas não é de tudo e de todos de fato, porque nos que não são crentes, ele permite que o inimigo seja o cabeça. Exatamente para quê? Para que nós possamos agir, atuar como igreja, para ele ser o cabeça dessas pessoas também no lugar do inimigo. Senão a gente não teria função, não teria serviço, não teria razão para estar aqui. É como eu sempre falo, comunhão nós vamos ter no céu. No céu nós vamos continuar tendo comunhão. No céu nós vamos continuar adorando a Deus. Sim ou não? Sim. No céu nós vamos continuar vivendo na dependência de Deus, porque nós não somos deuses. Sim ou não? Sim. Ou depender da graça, né? Nossa vida 100% é pela graça, depende da graça de Deus. No céu vai continuar assim, porque nós não somos deuses, nós vamos existir embaixo da força de Deus, do poder de Deus, ligados em Deus, dependendo de Deus. No céu, nós vamos continuar aprendendo de Deus, como a gente estuda a Bíblia aqui e aprende, não é? Eternamente, porque Deus é infinito e eterno. No céu, a gente vai fazer tudo que a gente faz como crente, só não vai casar e se dar em casamento e a vida familiar normal que tem aqui, não é? Mas no céu, nós vamos fazer todo mais o lado espiritual que a gente faz. A única coisa que a gente não vai fazer no céu é evangelismo, é levar Cristo para as pessoas, porque isso é serviço que tem que fazer aqui na terra. Por isso que eu chamo isso de propósito fundamental da igreja, né? Essa visão evangelística e missionária. E quando a igreja perde isso, ela fecha suas portas, ela se acaba. Por quê? Porque ela jogou fora o seu propósito número 1. Seu propósito fundamental de igreja na terra. Então, igreja que não trabalha com missões, não tem visão missionária, que não tem grupo que evangeliza, que não tem gente que evangeliza, que não liga para isso, pode fechar a igreja, não precisa existir, porque ela não tem propósito, ela não tem razão de existir. Pode fechar a igreja.
Então nós precisamos revitalizar em nossa mente, em nossa consciência, qual é a missão da igreja. O que a igreja tem que fazer? Qual o propósito da igreja? Porque aí você tem motivo para trabalhar pela igreja, trabalhar na igreja e viver na sua cidade, em meio às pessoas. Você está ali aonde você está para ser sal e luz, para pregar Cristo e reconciliar as pessoas ao seu redor com Deus. Através da palavra da reconciliação, da mensagem da reconciliação em Cristo, que você leva nos seus lábios. E aí, para realizar esse propósito, foi que o Senhor deixou a estratégia que eu chamo do discipulado. Vamos lá ver? Mateus 28. Final do Evangelho de Mateus, texto conhecidíssimo, né, de todos nós, onde Jesus deixa para nós a nossa grande comissão, ou a grande missão da igreja, né? Podem ler, por favor, Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto é chamado de grande comissão, mas eu prefiro chamar esse texto de grande mandamento missionário, ou a grande missão que o Senhor deixou para a igreja. O grande mandamento missionário do Senhor Jesus deixado para nós, a sua igreja. Ide e fazei discípulos de todas as nações. E aí ele vai dizer que isso é baseado no fato de que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Portanto, já que eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra, ide. O ide aqui é um presente contínuo, imperativo. Seria como se Jesus dissesse assim: permanecei vós sempre indo e fazendo discípulos de todos os povos, línguas e nações, ensinando para eles, ensinando-os a guardar tudo que eu ordenei e ensinei para vocês. E para que isso vá bem, para que vocês tenham sucesso, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. A gente costuma, na igreja, falar que nós trabalhamos para Jesus, né? Não, esse trabalho não é para Jesus, esse trabalho é com Jesus. Repete, nós não trabalhamos para Jesus, mas nós trabalhamos com Jesus. Isso. E eis que estou com vocês, convosco. Ele está conosco. E por isso que vai bem, porque a presença dele garante o sucesso. Eu costumo dizer, se tem oração que Deus responde correndo rápido e responde positivamente, é quando você ora para que Deus dê a você a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Né? Eu vejo pessoas jovens, né, como você, como ela, e eu pergunto para a mocidade, qual o melhor presente que você pode dar para uma amiga sua, para um amigo seu? Qual o melhor presente que você pode dar para um amigo seu no aniversário? Ou amiga sua no aniversário dela? Qual o melhor presente? Jesus. Ah, não, mas isso é constrangedor. Que isso? Você pedir para Deus abençoar, Deus vai provocar uma situação que a tua amiga, o teu amigo, vai chegar para você e você vai ter que falar de Jesus para ele e para ela.
Não precisa ter constrangimento nenhum, é só pedir a Deus que Ele prepara tudo. Porque a coisa que Deus mais gosta que a gente faça é isso. É só pedir para Deus que Ele abre portas, Ele causa oportunidades para nós evangelizarmos sem constrangimento algum, e você fala de Jesus sem nenhum problema. É só pedir a Deus. Esse discipulado, então, se torna a grande estratégia da igreja. Então, eu particularmente, não sei qual a posição do pastor Reginei, mas eu não concordo quando se diz que o propósito da igreja é o discipulado. Não. Eu entendo que o propósito da igreja é a reconciliação. É o ministério da reconciliação. O discipulado aqui, na minha opinião, é a estratégia para você alcançar o propósito. É como na empresa. Não existe a meta, o que você vai fazer, e não existe também o como você vai fazer. Então, a igreja também tem a meta, o que ela vai alcançar e como ela vai alcançar. O que a igreja tem que alcançar? A reconciliação. Onde tem isso na Bíblia? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Para a igreja alcançar o seu propósito como igreja, que é o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5, 18 e 19, qual foi a estratégia que o Senhor deixou? O discipulado. Onde está registrado isso? Mateus 28, 18 a 20. Fazer discípulos. E esse é o trabalho, e o carro-chefe para você fazer esse trabalho de fazer discípulos são as células familiares. Se você abrir a porta da sua casa, e principalmente a porta do seu coração, e falar, eu vou fazer esse trabalho, Deus vai usar você para reconciliar pessoas com Ele todo ano. Agora, você tem de abrir o seu coração e estar disposto a esse trabalho, intencionalmente. E você abre célula onde você estuda, onde você trabalha, onde você mora, abre célula para todo lugar. Mas precisa abrir a porta do seu coração. Não tem dificuldade alguma, não tem constrangimento nenhum, tem só bênção, tem só sucesso, porque eu irei com vocês todos os dias, eu estarei com vocês todos os dias, para abençoar e dar sucesso para esse trabalho, até a consumação do século. A gente não pode converter ninguém, não tem como, sem chance. Não é que é constrangedor e é difícil, não é nem constrangedor e nem difícil, é impossível. Nós não somos capazes de converter ninguém. Então, isso não é constrangedor e nem difícil, é simplesmente impossível. Quem converte é o Espírito Santo. Agora, quem são os instrumentos? Nós. Porque Deus, aprove a Deus nos usar como instrumentos dele para essa obra. Por mais indignos que nós somos como instrumentos de Deus, nós somos instrumentos de Deus. Aí na estratégia do discipulado, começa então pelo fazer discípulos. Mas antes eu coloquei a oração. Porque você tem de orar para Deus abrir portas e orar para intrepidez na pregação. Vamos abrir lá em Colossenses 4. Colossenses capítulo 4, abra lá. Gálatas, Efésios, Filipenses. Colossenses capítulo 4, verso 3. Colossenses 4, 3. Todo mundo pode ler? Olhem só, hein? Quem que está pedindo essa oração aí?
Quem está pedindo isso? O apóstolo Paulo, o homem que mais trabalhou entre os apóstolos. Um homem absolutamente, completamente consagrado a Deus, a Jesus e à obra de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, que foi usado até para ressuscitar quem estava morto. Esse homem pede que a igreja ore por ele, para que Deus dê para ele oportunidade de pregar o Evangelho. Abra a porta à palavra, que é isso. Então você não vai já de cara sair fazendo discípulos, você vai orar primeiro. Você vai comandar um grupo, você vai orar por isso primeiro. Para que Deus abra portas, cause encontros entre você e pessoas a serem alcançadas por Ele, evangelizadas. Como eu digo, igrejadas, porque estão afastadas da igreja. Para que Deus use você nessa obra de reconciliação das pessoas com Ele. E à medida que você ora, Deus vai abrindo oportunidades. Eu estou fazendo uma célula pessoal minha com a Esther nesse sentido, e tem outras pessoas lá, que já apareceram, que eu precisaria ir com a minha esposa lá, para fazer esse trabalho de reconciliação, do discipulado. E estão até começando a vir na igreja, e eu não consigo achar tempo. Esther? Tem aquele casal do lado do Manuel, que a gente poderia ir lá fazer o trabalho com eles. Agora tem aquela senhora, mãe dos 2 meninos, o Ethan e a Pietra, que a gente podia ir lá fazer o trabalho com eles. Mas nós vamos quando? Culto meio de semana. 2 células terça-feira. Quarta-feira, congregação em Itabapuã. Sexta-feira, reunião para todo lado. Quando que nós vamos? Precisa da ajuda dos irmãos. Na terça ainda a gente consegue fazer 2. Precisa da ajuda dos irmãos. Então, notem vocês, não pode deixar o pastor sozinho fazer o trabalho. Vocês pensam que a Coreia inteira foi ganha para Jesus Cristo? E a igreja presbiteriana chegou a ter 12 milhões de membros? Igrejas com 10, 20, 30, 40 mil pessoas, 100 mil pessoas na membresia, com os pastores trabalhando sozinhos? Os pastores lá são muito consagrados, totalmente dedicados à obra de Deus. Morre por Cristo mesmo, dá a vida pelo Evangelho. Só que eles não trabalharam sozinhos. Não, senhor. A membresia vem junto, de maneira muito forte com o pastor no trabalho. E eu me lembro que eles falavam lá, pastor Reginei. Falava, quando você for para lá, você treina bem o líder da célula. Ou a líder da célula. Forma bem os presbíteros, os diáconos. Porque eles vão ser o seu auxiliar principal na obra. E aí vai ter muito mais crescimento do que você fazer sozinho. Uma coisa é o pastor Reginei sozinho cumprir essa missão aqui em Botucatu, e ele sozinho trazer gente nova aqui para a igreja. Porque só ele que leva a pessoa para Jesus, entre vocês, e só ele que, depois que ele levou alguma pessoa para Jesus, ele traz essa pessoa para a igreja. Outra coisa é vocês todos fazerem isso junto com ele. É diferente ou não é? E essa aí que está a questão. Eu ouvi sempre isso dos pastores coreanos. Cuida bem dos líderes da igreja, treina bem, principalmente líder de célula, treina bem o líder, porque se ele cumprir bem o papel, toda a igreja vem junto, evangelizando e discipulando e ganhando novas vidas para a igreja, e a igreja cresce. E você não trabalha sozinho. Ouvi muito isso lá. Então, primeiro, orar para que Deus abra a porta. Não se preocupe, é só orar que Deus abre. Depois Paulo pede em Efésios, ele mesmo, o apóstolo Paulo, nós não temos tempo, eu vou passar para outra parte, para que ele tenha intrepidez na palavra. Então você ora para Deus dar oportunidade para você pregar, e ora para Deus te dar intrepidez na hora de pregar. Força, coragem, audácia. Você não ter vergonha de falar de Jesus. Bater no peito e ter orgulho de falar de Jesus.
sem constrangimento, porque Deus dá oportunidade. Você orando, Deus abre porta, Deus causa um encontro entre você e a pessoa a ser evangelizada. E é só você falar. Depois, Deus então causou o encontro. Eu chamo do encontro evangelístico intencional. Deus causa o encontro, né? Você orou, Deus causa o encontro entre você e a pessoa a ser evangelizada. Aí o que você faz? Marcos 16, Mateus 28. Ide e pregai o evangelho. Você prega para a pessoa, evangeliza a pessoa. Vamos analisar um caso positivo. A pessoa converte, aceita Jesus. Aí tem que vir o quê? Fazer discípulos, batizando, tem que vir o batismo. Aí é quando ela é trazida para a igreja. Ela converte no seu grupo? Amém, glória a Deus. Agora é hora dela vir para a igreja. Nós estamos lá, né, Esther? Agora trabalhando com o Gustavo para ele vir para a igreja. A gente entende que ele aceitou Jesus, ele sempre fala. Então estamos trabalhando agora para ele vir para a igreja. Eu sonho, Esther, no final do ano, batizar o Gustavo, como recebemos a mulher dele, a Karina. Por que não? Por que não? O marido lá da Patrícia, que não é crente, que está vindo junto com ela, precisa ser batizado também. Ele não era, só ela que era. Né, já deu o livrinho para eles estudarem lá, ele levou, falou, vou estudar, pastor, pode deixar, vou ler, vou estudar. Está igual o Gustavo, o marido da Patrícia. Odirley, né, nome dele, Odirley. Então, você ora, Deus abre portas, causa um encontro, você fala de Cristo, a pessoa converte. Converteu? Continua o discipulado com ela. E aí ela é trazida para a igreja para ser batizada. Nós somos presbiterianos, não tem nada a ver com G12. Batismo é feito só na igreja pelo pastor. E o crente, quem crê em Jesus, tem que ser batizado com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é quando se torna membro da igreja. Então depois tem que vir para a igreja. Igreja é instituição espiritual. Não é você levar um papel lá, um contrato, a pessoa assinar e está tudo certo. Não é isso. É aqui, tem que vir para cá. Aonde reúnem-se os irmãos da igreja Monte Sião. Ser batizado aqui, ser membro aqui. Porque é assim que o Senhor estabeleceu para ser. Aí foi batizado, né? O irmão, desculpa irmão, o seu nome mesmo? O presbítero Marcos levou a mensagem de Cristo para a pessoa converteu. E ele está discipulando, que depois continua discipulado lá na sua célula, né? E você está discipulando. A pessoa veio para a igreja e foi batizada. Qual o próximo passo? E de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado. O presbítero Marcos, né, vai levar essa pessoa à maturidade em Cristo. A mesma maturidade que ele tem, ele vai agora fazer discipulado com essa pessoa lá na célula dele, para que ela cresça e alcance maturidade cristã. Porque a palavra de Deus não nos chama só para crer em Jesus, nos chama para crescer em Jesus também. Então, primeiro você crê, depois você se torna parecido com Ele. Você cresce nele, ensinando a guardar tudo que eu ordenei para vocês. E aí, vem uma parte que não está aí, né? Que é o ponto 5. Foi feita a cópia da página 6, 2.5. Vocês têm a página 6 aí? Enviar os membros treinados e preparados para pegar. Página 6. Tem? Então, vamos ler 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. Todo mundo pode ler?
2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, todo mundo, por favor. Timóteo, meu filho, fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus, não é? Que a fonte é Jesus, e pegue tudo que eu ensinei para você e ensine para pessoas fiéis dentro da igreja. Timóteo era pastor, jovem pastor, discipulado, preparado pelo apóstolo Paulo. Então, Timóteo, pega tudo que eu ensinei para você e passe para pessoas fiéis da sua igreja. E leve essas pessoas fiéis da sua igreja a fazer o quê? O que está escrito aí no versículo? Passar para outros. De novo, Timóteo, pega tudo que eu ensinei para você, treinei você para ser pastor, e passa para quem? Não, siga o versículo. Siga o versículo direitinho. Timóteo, pega tudo que eu ensinei para você ser pastor, e passa para quem? Para pessoas fiéis na sua igreja. E depois que você passar para essas pessoas fiéis, pega essas pessoas fiéis e faça elas fazerem o quê? Instruir a outros, passar para outros. E assim continua a obra de Deus. Ou seja, venho enviar. O presbítero Marcos pregou lá a mensagem do evangelho, e o fulano de tal, lá num bairro aqui em Botucatu, no grupo dele, converteu. Aí ele continuou fazendo discipulado com ele lá na célula dele. E continuou discipulando essa pessoa. Essa pessoa vem para a igreja Monte Sião. Pode ir um caso ou outro para outra igreja, é uma bênção, abençoa todas as igrejas, mas a maioria vem fatalmente para cá. A maioria vem para cá porque aqui que faz o movimento, né? É sempre assim, 90% vem para cá mesmo. Aí o presbítero Marcos traz aquela pessoa aqui para a igreja. Ela é batizada, agora é membro da igreja. Ele continua discipulando essa pessoa lá na célula dele. Só que agora, além da pessoa ser batizada, ela já está equipada, treinada, ela tem maturidade em Cristo. O que vai ser feito com ela? A célula do presbítero Marcos cresceu, vai subdividir, está lá com 15 pessoas no grupo. O que vai acontecer? Vai subdividir e formar um novo grupo. E essa pessoa que ele ganhou pode ser líder do novo grupo. Porque ela já foi evangelizada, converteu, já foi batizada e já tem maturidade em Cristo para ser líder de um novo grupo. E assim vai se multiplicando. Em Santo André nós começamos 5, foi para 33. Uma igreja muito parecida com a Monte Sião. Muito parecida. Membresia, tempo de vida, de história. Chegamos em 4 anos a 33 grupos. E no final, nesses 33 grupos, nós tínhamos vários líderes que, quando a gente chegou, nem crente era. E alguns já eram diácono da igreja. Então, é assim que vai crescendo, que os discípulos de Cristo vão se multiplicando, e o povo de Deus vai crescendo, e o reino de Deus vai se expandindo. É assim. Desses 33 grupos, 7 viraram congregações. Nós abrimos 7 congregações em 6 anos. Porque multiplicou muitas células lá no bairro tal, não tinha igreja presbiteriana, o conselho resolveu abrir um trabalho lá, pronto, formou uma congregação lá. E depois se tornou igreja. É assim que vai crescendo. Naturalmente, normalmente, com a conversão de pessoas, com a adesão de novos discípulos, né? E assim vai crescendo a obra de Deus. Então vamos lá. Os 5 passos do discipulado. Eu falo primeiro, vocês depois. Orar, evangelizar, batizar, edificar e enviar. Vamos lá? Qual o primeiro? Segundo, evangelizar. Terceiro, quarto, edificar. Quinto, primeiro, você ora para quê? 2 direções. Para que Deus abra portas para você pregar o evangelho, falar de Jesus. Não é?
cause entre você e a pessoa ser evangelizada o encontro intencional evangelístico. O encontro evangelístico intencional, porque você quer aquilo, você está orando por aquilo. Mas você não ora só pelo encontro, só para Deus abrir portas, você ora também para, na hora que você for pregar, você ter intrepidez. Orem para que quando eu abrir a boca, Efésios 6,19, o mesmo apóstolo Paulo que pediu para orar para Deus abrir portas para ele pregar. Orem para que quando eu for pregar, agora ele pede para a igreja de Éfeso, né? Eu pregue com intrepidez. Você não pode ser fraca na pregação, sabe? Ser uma mulher sem certeza do que você está falando. Você está falando de Jesus, você tem certeza do que você está falando. Você está falando baseada na palavra de Deus, a única verdade que existe no mundo. Então você tem que ser firme, não é? Clara, e uma pessoa assim que realmente leva a mensagem da salvação para a pessoa, leva a pessoa a aceitar Jesus, a converter a Jesus, ora por ela, ora com ela, faz ela orar com você, sem restrição, sem constrangimento algum, porque Deus abre a porta para tudo. Deus abre a porta, você não tem constrangimento nenhum. Então tá, orou, não é para Deus abrir portas e para quando abrir falar com intrepidez. E depois, aí Deus causou encontro, você encontrou a pessoa, você pregou, não é? Aliás, você encontrou a pessoa, e o que você faz? Evangeliza, prega para ela, certo? A pessoa converte, aceita Jesus. E depois, o que você faz? Terceiro ponto. Orar, evangelizar, pregar, depois... Então, aí, mas você batiza a pessoa? O que você faz? Traz para a igreja, porque quem batiza é o pastor. E a pessoa vai ser membro da Monte Sião, porque batismo torna a pessoa membro da igreja. Ela é preparada aqui, é batizada. Ah, que maravilha! Você orou, qual o seu nome? A Silmar orou, Deus abriu portas, ela encontrou uma pessoa, uma amiga que precisava de Cristo, você falou, sem constrangimento nenhum, tranquilo, tranquila. Ela aceitou Jesus, converteu, veio com você para a igreja, está sentadinha aí do teu lado. Aí, passado um tempo, ela foi preparada, foi batizada. Tornou membro da igreja como você é. Depois que ela é batizada, aí lá na célula da Silmara, a Silmara vai fazer o que com ela? Imaginando que você tenha lá um grupo, né? A Silmara vai fazer o que com essa amiga dela? Orar, evangelizar, batizar. Já foi batizada, já orou, já evangelizou e já foi batizada aqui na igreja. Aí a Silmara vai fazer o que com ela? Edificar, fazer discipulado contínuo com ela no teu grupo, para ela alcançar maturidade no Cristo que ela recebeu. E a amiga da Silmara alcançou maturidade, edificou. Ela está agora uma mulher crente, cheia de Deus, né, da palavra, uma mulher, né, que realmente tem compromisso com Jesus. Mas cresceu muito o grupo da Silmara, precisa subdividir. O que acontece? Igualzinho do grupo do presbítero Marcos. O que vai acontecer? Subdivide o grupo, e essa amiga da Silmara vai ser quem? Vai ser a Silmara no outro grupo. Enviar. Orar. Fala, orar. Pregar, evangelizar, batizar, edificar, ou discipular, está certo. E depois, enviar. Pega esses ensinos importantes, Timóteo, que eu passei para você, e passa para pessoas fiéis da sua igreja. Ensina o povo da sua igreja. E faça com que essas pessoas passem para outros. Enviar. Isso tudo pode ser resumido em 3 pontos que eu coloquei aí. Quais os 3 pontos? Orar, pregar e formar. Orar, pregar e formar. Olha o círculo, ó. Você ora, Deus causa encontro entre você e a pessoa ser evangelizada, e você prega. A pessoa converte, e você dá formação para a pessoa. E aí ela também vai pregar, vai orar.
Aí ela vai orar e Deus abre porta para ela também. Então ela prega também. Aí ela, né, forma outra pessoa também. Como é que é? Os 3 pontos: orar, pregar e formar. De novo. Orar, e assim a nossa vida vai até Jesus voltar. Quando chegar lá no céu, ponto final. Aí a gente está com o Senhor para sempre. Assim é a vida da igreja. Os 5 pontos podem ser resumidos em 3 pontos do discipulado. Carro-chefe para isso, qual é? Os pequenos grupos nos bairros, as células de evangelismo e discipulado. Daí porque você vai ver aqui na apostila, né, eu tenho uma apostila para isso, eu já coloco no nome, né? Células familiares de evangelismo e discipulado. Ah, mas não pode ser outro nome? Lógico que pode. A parte final não pode mudar. A parte final tem que ser de evangelismo e discipulado. Por quê? Porque tem que saber para que aquilo existe. É para todo mundo na igreja fazer evangelismo e discipulado junto. Então, vocês querem chamar aqui, por exemplo, de grupo familiar, não tem problema. O nome é o de menos, o que importa é a direção. Então, vai ser grupo familiar de evangelismo e discipulado. O que vem primeiro? Evangelismo, evangelização. Depois discipulado. A igreja da Coreia trabalha com isso. Então, você pensa que lá na Coreia eles chegaram a 12 milhões de membros na igreja presbiteriana sem nada, sem trabalho? Você pensa que foi assim? Nossa, como cresceu, hein? Nossa, como cresceu, hein? Você pensa que foi só assim? Todas as igrejas lá vivem em oração. E principalmente pelo crescimento da igreja. E todas as igrejas lá, milhares e milhares, dezenas de milhares de igrejas, são organizadas em pequenos grupos ou pequenos grupos familiares de evangelismo e discipulado que trabalham nos seus bairros toda semana. Evangelizando e discipulando. Então, tudo bem, atingiu 12 milhões de membros, mas teve um motivo. Na Coreia, pastor não trabalha sozinho. Lá, a igreja trabalha com o pastor. E aqui, vocês vão trabalhar com o pastor Reginei ou vai largar ele trabalhando sozinho? Exatamente. Exatamente. Vamos fazer isso então? Extrapolei os horários, meu Deus. A hora sempre é pouco, né? Curta. E eu nem entrei especificamente aqui na questão das células. Mas depois vocês podem ler, estudar. O pastor pode estudar com vocês, está bem escrito aí na apostila. E eu quero vir de novo aqui, né? Se o pastor não me convidar de novo, vocês não me convidar, eu vou ficar triste. Só que a proposta de ontem é assim, eu só volto aqui se dobrar a igreja. Então vocês montam os grupos de evangelismo e discipulado aí primeiro, viu, pastor? Monta esses grupos tudo aí, faz bastante célula aqui e sai evangelizando, porque eu vou voltar. Alguns irmãos falaram, pediram, né? Pastor Reginei é meu amigo particular, com o maior prazer do mundo, eu vou voltar, mas eu quero saber primeiro que vocês dobraram a membresia da igreja. Templo bonito vocês já têm, parabéns, que maravilha. Estou pensando na Coreia, que é as igrejas bonitas lá da Coreia. Espaço físico está tudo pronto. Falta agora gente, encher esses bancos, encher aquele mezanino, não é? Abrir o segundo culto, porque só um culto não cabe. Mínimo que uma igreja na Coreia tem, pode ser de 10 mil membros. O mínimo que ela tem, o templo, né, para 10 mil pessoas. O mínimo que elas têm é 3 cultos por domingo. Pinheiros, lá em São Paulo, o templo é para mais de 600 pessoas, já está com 4 cultos. E não cabe. Eles vão comprar um galpão para 5 mil pessoas.
Porque não cabe, 4 cultos e não cabe o povo na igreja. E o templo é para 640 pessoas, se não me engano. Um ano tá bom, né? Vamos orar então nesse sentido. Agora nós vamos orar para que Deus nos use na missão da reconciliação, na pregação do Evangelho de Cristo. Gente, a oração agora é específica, que todo mundo pode fazer junto e deve fazer. Porque Deus quer usar você também. Não é só o presbítero Marcos e nem só a irmã Silmara. Deus quer usar todo mundo. Né? Nossa irmãzinha ali do louvor, tão linda ela, né? Fico lembrando da minha Rebeca, da minha filha. Deus quer usar vocês, né? Da equipe de música, quer usar todo mundo. E nós vamos fazer essa oração. E é aquilo que eu falo. Quando é uma oração conjunta, que todo mundo faz igual, não traz constrangimento algum, porque não é oração de confissão de pecados, é a hora que a gente pode orar junto. Não é? Levantando todos a voz a um tom parecido, não precisa um só gritar tão alto que causa um escândalo danado, né? Mas ergue a sua voz, talvez a meia voz, junto com os outros irmãos. Tem nada de errado nisso não, ergue a sua mão, como a Bíblia diz, erguendo mãos santas ao Senhor, né? E fale com o Senhor, para que Ele use você também, abra portas para você também, falar de Cristo e ganhar almas para Ele. Amém? Então vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, erga a sua mão assim a meio braço, né, para não se cansar. E você vai orar por você, para que agora essa oração é diferente da de ontem. É para que Deus use você também como missionário. Você é um missionário de Deus em Botucatu, uma missionária. Porque você leva as boas novas de salvação. Você leva o nome de Cristo para as pessoas. Então, peça a Deus que use você nisso, que abra portas para você falar de Cristo para as pessoas, que dê a você intrepidez, unção do Espírito, quando você pregar. Amém? Todos juntos vamos orar? Podem orar? Irmãos, vamos encerrar então. Me falou muito ontem a Esther orando e você traduzindo. Eu me senti na Coreia. Vamos lá. Então, Esther, por favor, se ore por nós. E depois, ao final, nós teremos a oração do Pai Nosso. Ao final, nós estaremos orando juntos a oração dominical. Igreja, por favor, estejamos de pé. 감사합니다. Muito obrigado. 함께 기도할 수 있어서 하나님께 감사하고 영광 돌립니다. Eu louvo, glorifico e agradeço a Deus por nós podermos estar aqui orando juntos. 기도합시다. Vamos orar. 우리의 죄보다도 크시고 Aquele que é maior que o nosso pecado, 우리의 부족함과 연약함보다도 훨씬 크신 여호와 하나님을 믿고 찬양합니다. eu louvo a Ti, Deus Jeová, que é muito maior do que as nossas fraquezas e muito maior que as nossas limitações. 하나님이 우리를 도구로 사용하여 주셔서 Ó Deus, que nos usas como Teus instrumentos. 하나님의 그 사랑이 복음이 전해질 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Opera, ó Pai, para que através de nós o Teu amor, o Teu evangelho possa ser propagado. 하나님의 마음이 우리 마음에 전달되게 하시고 Que aquilo que está no Teu coração e veio ao nosso coração possa ser propagado. 우리 마음이 하나님의 마음을 품고 사람들을 사랑하는 그 마음으로 다가갈 수 있도록 하나님이 역사하여 주소서. Que o nosso coração possa abraçar também o coração de Deus, sentir o que o Senhor sente e assim amar o nosso próximo às outras pessoas.
그래서 예수 그리스도의 십자가의 능력이 역사하는 것을 우리의 눈으로 보게 하여 주시옵소서. Faz, ó Deus, que os nossos olhos vejam o poder do sangue de Cristo derramado na cruz por nós, seja espalhado, venha recair sobre essa cidade. 주님이 역사하실 것을 기대하고 믿고 감사하며 예수님의 이름으로 기도했습니다. Nós ficamos, Senhor, na expectativa, nós esperamos, nós pedimos, nós oramos, para que a operação do Espírito do Senhor venha sobre nós, venha sobre a nossa igreja. 주님께 감사하며 예수님의 이름으로 기도했습니다. Nós agradecemos por isso, desde já, de antemão, ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. 아멘.